Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Santo Agostinho, Confissões. Esse é um livro publicado pela Penguin Classics, Companhia das Letras, 2017. Eu vou destacar algumas passagens que eu achei interessantes, né? Aqui na página 284, né, livro 10, ele se refere muito à questão das concupiscências, né? Assim, posto nessas tentações, luto contra as concupiscências do comer e do beber todo dia, sem dúvida, pois não é algo que possa afastar, uma vez que todas, uma vez por todas, e nunca mais praticar, como pude com as relações sexuais, ou seja, já é celibato, né? Ou seja, ele está o tempo todo falando sobre essas concupiscências, né? E que ele no passado praticava e hoje já não pratica mais, né? Isso vai aparecer também aqui na página 84. Por acaso poderia ser injusto em algum lugar ou momento amar a Deus de todo o coração, toda a alma e toda a mente, e o próximo como a ti mesmo? Por isso, os atos ilícitos que são contra a natureza, como os que cometeram os sodomitas, devem ser detestados e punidos sempre. Mesmo que todo mundo os cometesse, seriam igualmente crimes pela lei divina, que não fez os homens para que usassem uns dos outros daquela forma. Viola-se, portanto, a própria aliança que deve existir entre nós e Deus, quando a natureza de que ele é autor é sujada pela perversidade do desejo carnal. Então, existe aqui essa temática, ela volta várias vezes no texto, né? Então, isso tem bem claro. Aqui, com relação à ciência, né, tem uma passagem interessante aqui, na página 112, né, que ele fala que teve uma experiência ali com os maniqueístas e depois rompeu com eles, né, e os maniqueístas tinham ali um estudo, né, e, e ele acabou abandonando eles. Aí ele diz assim: de que me valeu que eu, então, mais perverso escravo dos maus desejos, está falando lá da época das concupiscências, tá? Lesse e compreendesse todos os livros que pude sobre as artes que chamam de liberais, e tirava prazer deles, mas não sabia de onde vinha aquilo que eles continham de verdadeiro e certo, porque dava as costas à luz. Por isso meu rosto discernia as coisas iluminadas, mas não era iluminado. Pois que me valia algo bom se não usava bem. De fato, só percebia que aquelas artes eram muito difíceis de entender, mesmo por alunos aplicados e inteligentes. Quando tentava explicá-las e havia apenas um, o mais proficiente entre eles, que conseguia acompanhar sem demora a minha explicação. Mas que me valeu isso, se julgava que tu, Senhor Deus da verdade, fosse um corpo luminoso e imenso, e eu uma partícula daquele corpo. Grande depravação. Mas assim eu era, e não me envergonho, meu Deus, de confessar a ti as misericórdias que operaste em mim, e de te invocar. Eu que não me envergonhei então de pregar aos homens minhas blasfêmias e ladrar contra ti. Que me valeu, portanto, uma inteligência ágil naquelas doutrinas e tantos livros complicadíssimos, destrinchados, sem o auxílio do magistério humano, se errei na doutrina da religião de maneira abjeta com sordidez sacrílega, e em que uma inteligência muito mais lenta atrapalhou tuas crianças, se não te afastaram de ti para ganhar penas no ninho, sob proteção de tua igreja, e nutrir as asas da caridade pelo alimento de uma fé sadia. Então ele chega, o argumento é esse, ou seja, de nada adianta conhecimento se você se afasta de Deus. Essa é a Infeliz o homem que as conhece todas essas coisas, mas não te conhece. Feliz, ao contrário, quem te conhece, mesmo que não as conheça tais coisas. Então, assim, é preferível ser ignorante, né?
Quando ouço um irmão cristão qualquer que não conhece tais matérias e confunde uma coisa com outra, escuto com paciência sua opinião, e não me parece que se prejudique ao ignorar a posição e o comportamento de criaturas corporais, contanto que não acredite em coisas indignas de ti, Senhor Criador de tu. Prejudica-se, porém, se julga que aquele assunto faz parte da própria constituição da doutrina religiosa e ousa afirmar teimosamente aquilo que ignora. Então, ele prefere um ignorante do que uma pessoa culta, mas que não reconhece a Deus, né? Essa também é uma mensagem que aparece várias vezes. Aqui em outra parte aqui, na página 93, ele se queixa daqueles charlatões de que chamam matemáticos, astrólogos, né? Que faziam previsões do futuro olhando os astros. Ele achava isso uma coisa que pervertia a doutrina da salvação, porque diziam que a causa vinha dos astros, né? Não do pecado da própria pessoa. Isso esvaziava a doutrina da salvação. Por isso ele condena esses matemáticos e astrólogos, né? Outro ponto interessante aqui está na página 142, que é quando ele fala do encontro com Ambrósio, né? Aí que Ambrósio, ele está sempre cercado de muitas pessoas, e ele dizia o seguinte: quando Ambrósio não estava com eles, e eram períodos muito curtos, restaurava o corpo com os alimentos necessários ou a alma com a leitura. Lendo, os olhos percorriam as páginas e o coração penetrava o sentido. A voz e a língua, porém, permaneciam em repouso. A miúde, quando estávamos presentes, porque a ninguém era proibido entrar e não havia o hábito de se anunciar quando chegava, o observávamos, lendo calado e nunca de outra forma. Sentávamos em longos silêncios. De fato, quem ousaria importunar um homem tão concentrado? E então partíamos, conjecturando que naqueles curtos momentos que conseguia reservar para a recuperação de sua mente, livre do ruído das questões alheias, não quisesse ser distraído por outra coisa, e talvez receasse que algum ouvinte atento e interessado solicitasse explicações, caso houvesse algo de obscuro naquilo que estava lendo, ou que, envolvendo-se em discussões sobre algum ponto mais difícil, gastando tempo nessa atividade, conseguisse avançar menos do que pretendia na leitura daqueles livros. Se bem que o objetivo de poupar a voz, que nele ficava rouca muito facilmente, poderia ser mais condizente com a leitura silenciosa. Contudo, qualquer que fosse a intenção agir assim, vindo daquele homem, deveria ser boa. Então ele revela uma certa surpresa em ver Ambrósio na leitura silenciosa. Não era prática a leitura silenciosa. Na época, as pessoas, quando liam, os antigos, estou falando de cristãos, assim, pessoas daquela época, elas liam sempre em voz alta. A leitura era feita em voz alta, mesmo quando a pessoa estava sozinha. Sempre se fazia a leitura em voz alta. E ali, quando ele se depara com Ambrósio lendo em silêncio, nessa leitura silenciosa, ele fica meio que. Aqui passa, né, essa mensagem uma certa perplexidade. Quer dizer, é interessante como é que isso retrata uma situação da época. Né? Realmente a leitura silenciosa não era uma prática, não era uma prática da, que se observasse ali. Outra passagem que ele conta é aqui na página 151, quando ele fala de um amigo que eles levaram para Roma, né? Aí ele fala assim: não abandonou, por certo, a carreira mundana que seus pais enalteciam. Precedeu-me em Roma para estudar direito, e ali foi arrebatado pelos espetáculos de gladiadores, de maneira surpreendente e com surpreendente paixão. Como ele detestava e dispensava essas diversões, alguns amigos e condiscípulos seus, encontrando-o por acaso na rua ao voltar do almoço, nos dias em que eram oferecidos aqueles jogos cruéis e funestos, o conduziram, com amigável violência, ao anfiteatro. Apesar da resistência e veementes protestos, enquanto ele dizia: se me arrastarem meu corpo àquele lugar e o mantiverem ali,
por acaso poderão dirigir também minha alma e meus olhos para aqueles espetáculos? Quer dizer, ele está resistindo à ideia de ir assistir, né? Lá ficarei então permanecendo ausente, assim ganharei de vocês e deles. Isso é o que ele dizia antes, né? Ao ouvi-lo, eles não deixaram de forma alguma de levá-lo consigo, querendo talvez por isso mesmo verificar se podia cumprir o que prometia. Quando chegaram ali e se sentaram nos lugares disponíveis, tudo fervilhava dos prazeres mais brutais. Ele fechava os olhos, proibia a alma de participar de tamanhas maldades. Mas tomara tivesse também tampado os ouvidos. Quer dizer, ele tapou os olhos, mas não tampou os ouvidos. Com efeito, num lance da luta, quando o grito imane da multidão unânime o atingiu com violência, vencido pela curiosidade e achando-se pronto a desprezar e vencer aquela visão, qualquer que ela fosse, abriu os olhos e foi percutido na alma por um golpe mais grave do que o recebido no corpo pelo lutador que quis ver, e caiu mais miseravelmente do que aquele que o cair provocava o clamor que penetrou nos seus ouvidos, e descerrou seus olhos para ferir e abater através deles uma alma mais imprudente que forte e tanto mais fraca quanto presumira de si aquilo que devia receber de ti. De fato, ao ver aquele sangue, bebeu com ele a brutalidade, e não desviou, ao contrário, cravou os olhos, engoliu fúrias e não sabia, e deleitava-se de perversidade da luta, inebriava-se de prazer cruento. Então é interessante esse processo que ele descreve, né, da pessoa que antes dizia que não, não quero ver e tal, tal. Aí depois vai, não, vou tapar os olhos para não ver e tal, mas ouve. Aí, ao ouvir, a curiosidade desperta ele e ele passa a gostar de ver aqueles espetáculos. Então, interessante são esses dois movimentos. Primeiro, essa questão de a pessoa ela não resistir àquilo e acabar gostando. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é como Agostinho vê a questão da curiosidade. Você vê que o que levou ele a isso foi a curiosidade. É Agostinho, quando vai discorrer sobre ciência, ele também fala mal da curiosidade. A curiosidade é uma má conselheira, né? E, no entanto, a curiosidade para a ciência, ela é o ponto de partida, né? Assim, você tem que ser um bom cientista, você tem que ser uma pessoa curiosa, né? Aquela pessoa que vê algo fora do comum, ela vai lá e investiga, né? Isso Agostinho rejeita e condena. Então é isso. Muito obrigado, então.